Olá, boa noite a você que nos assiste através da internet. Também ressalto aqui o Facebook e o YouTube, ou outras redes sociais que possam te alcançar nesta noite de quarta-feira, ou quem sabe você vai ver esse vídeo mais tarde com a sua família, através aí do WhatsApp, ou quem sabe revendo novamente o YouTube e o Facebook. Que Deus abençoe você e que ao abrirmos a palavra de Deus, você possa encontrar conforto e paz ao seu coração. Feche seus olhos agora e vamos falar com Deus. Bendito e eterno Deus, nos colocamos em Tuas mãos nesta noite de quarta-feira, pedindo que Teu Espírito Santo encontre em nossa vida aqui aos Teus pés, prontos para ouvir a Tua palavra e fazer com que a Tua palavra seja prática em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Nesta noite eu quero com vocês sobre aquilo que causa uma certa inquietude no coração do homem. E quando eu digo homem, eu quero dizer em todas as pessoas, inclusive as pessoas que fazem parte aqui do meio adventista. E uma das coisas que tem intrigado muito o ser humano e até os cientistas dos nossos dias é o que acontecerá com o mundo, ou o que mais intriga os nossos irmãos aqui e as pessoas de outras fé denominacionais, o que acontecerá pouco antes do fim do mundo. Eu estive conversando recentemente com uma filha de Deus e ela disse assim: eu tenho percebido que algumas pessoas estão assim atentas para os acontecimentos do fim do mundo, mas eu vejo que outras pessoas, mesmo estando dentro do aprisco, elas estão alheias às coisas que estão acontecendo aqui, ou às coisas que estão acontecendo ao redor. Sabe, isso assusta um pouco. Assusta um pouco. Não deveria você também estar atento às coisas que estão acontecendo? Na época de Jesus, os discípulos fizeram uma pergunta para ele que você encontra em Mateus no capítulo 24. E você vai ver ao abrir a sua Bíblia agora, acesse a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24, verso 3. E você vai encontrar a pergunta dos discípulos a Jesus no verso 3. E diz assim: estando no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E aqui Jesus começa a contar para eles as coisas que sucederiam. Algumas coisas nos chamam a atenção e que você provavelmente, se está atento à volta de Jesus, você já tem percebido no mundo. E uma das coisas que Jesus ressaltou naquela ocasião para os discípulos, você encontra no verso 5 do mesmo capítulo. Dá uma olhadinha. O verso 5 de Mateus capítulo 24 diz assim: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome dizendo que eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Se você não for muito longe daqui, você vai encontrar pessoas que se dizem representantes de Jesus Cristo, com uma doutrina falsa, um evangelho barato, enganando as pessoas por aí. Pessoas que andam dizendo por aí que é o amor de Deus, somente o amor, é a pluralidade do amor em todas as formas, porque Deus é amor, e se Deus é amor, você pode viver o amor da maneira como você pensar. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é dessa forma. Se você de fato quer saber como é Deus e a vontade dEle, qual é o amor dEle para nós, você precisa recorrer à palavra dEle. Sabe, muitos virão naquele dia, conforme Mateus 7, 21, dizendo, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Nós não dissemos que o Senhor era amor? E Jesus vai responder nos versos que se seguem de Mateus capítulo 7, apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade.
Não é esse tipo de amor que Deus ensina, que um homem pode se deitar com outro homem e uma mulher manter relação com outra mulher. Isso você não encontra na Bíblia. O céu pertence a Deus e só vai estar lá as pessoas que, com a ajuda do Espírito Santo, conseguem lutar contra as forças naturais do próprio eu. Pastores que ensinam isso do púlpito de suas igrejas arrebanham pessoas que se tornam alheias ao verdadeiro e puro Evangelho de Jesus Cristo. Você tem ouvido a mensagem da Palavra de Deus ou você tem dado ouvido a essas fábulas? Essas coisas que alguns pastores desavisados ou mesmo pregadores desavisados dizem nos púlpitos de suas igrejas. Parece que a Bíblia, a Palavra de Deus como ela é, tem causado um certo desconforto e inquietude nas pessoas. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Se a Palavra de Deus tem causado inquietude na tua vida, no seu estilo de vida, é porque o Espírito Santo tem incomodado você ainda. E ainda há tempo. Há tempo. No verso 12, Jesus dá uma informação assim tremenda. Veja comigo o verso 12 do capítulo 24. Capítulo 24 de Mateus, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Parece que com o aumento do pecado, o aumento daquilo que nós já conhecemos dos homens mais amantes das coisas do mundo do que das coisas de Deus, a tendência de praticar o mal, transgredir a lei de Deus aumenta mais. E à medida que aumenta mais, as pessoas esfriam no cuidado com o próximo e no amor e temor a Deus. Se você olhar ao redor, se você for uma pessoa atenta aos dias que você vive, você vai perceber que a sociedade secular está vivendo da forma como Jesus disse, quando esteve vivo aqui na terra. Os dias em que nós vivemos, as pessoas estão mais frias. E parece que a pandemia que nós vivemos serviu para distanciar ainda mais pessoas. E eu, como ancião que estou dessa igreja ainda por esse período, conheço história de pessoas que já deixaram de caminhar com Jesus Cristo. Por causa da distância, não só das pessoas, mas da verdade bíblica. Parece que a pandemia veio só para alguns caírem as máscaras, né? Sabe, me preocupa muito quando eu vejo que o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1 e 2, se vivido aqui, tem se vivido no mundo ao nosso redor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora. Vá comigo ao livro de 1 Timóteo, no capítulo 4. Capítulo 4, verso 1 e 2. E diz assim: Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, ou seja, a sua consciência está fechada para as verdades de Deus. Nesses últimos dias, muitos apostatarão da fé, por darem ouvidos a mentiras. Sabe, não porque o fato das mentiras estarem aí ao nosso redor, mas porque essas pessoas escolhem a mentira. E é muito triste quando você vê que pessoas das quais você tem um certo apreço, um certo carinho, procuram deixar de lado os ensinamentos de Cristo e procuram abraçar as coisas que o mundo oferece. Eu tenho visto muito, e é triste. Alguns nós conversamos e até exortamos, como diz Paulo, né?
Mas a maioria das vezes, quando você aborda com o espírito de mansidão e com o amor da palavra de Deus, a verdade que poderia mudar conceitos, ela causa uma repulsa, né? Porque a pessoa já não está mais com o coração aberto para a verdade, mas está tomado pelos enganos e costumes mundanos. Sabe, quando nós damos mais ouvidos às coisas do mundo do que às coisas de Deus, até o nosso modo de viver, os nossos trajes se parecem com o mundo. Eu não quero aqui me adiantar sobre o que o meu querido pastor Natal vai falar, mas é um fato que quando nós, pais, filhos, nos distanciamos de Deus, nós começamos a pendurar coisas do nosso corpo, sabia? Começamos a pendurar no nosso pescoço, começamos a colocar no nosso calcanhar algumas coisas, começamos a pintar demais. São conceitos que o mundo aí fora diz assim, não tem nada a ver. É a igreja que não entende. Tem certeza disso? Você já leu na Bíblia o que a Bíblia pensa a respeito disso? E por se multiplicar a iniquidade, a falta de leitura da Bíblia e amor a Jesus Cristo, o amor de muitos se esfriará. A Bíblia apresenta claramente, 1 João capítulo 4, verso 8, de que Deus é amor, mas eu quero lembrar você, nos últimos dias em que nós vivemos, que Deus também é justiça. E deixa eu dizer para você que antes que caiam as pragas neste mundo, Deus fará um juízo no meio do seu povo. Deus fará um juízo, a começar pela casa de Deus. Juízo é uma coisa que quando nós falamos, julgamento é uma coisa que nós falamos e quando falamos na igreja, algumas pessoas ficam arrepiadas. Mas sabe, o juízo de Deus para os filhos, aqueles que estão atentos à sua palavra, é um juízo para a salvação e não para a condenação. Quero ler com vocês 1 Pedro no capítulo 4 e o verso 17. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 17. Olha o que acontecerá antes da volta de Jesus. E o verso 17 diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E Pedro diz assim: e se é com dificuldade que o justo é salvo, aonde vai comparecer o ímpio? O ímpio é o descrente, né? Sim, o pecador. Se é com dificuldade que os justos, que mantêm a fé em meio à perseverança e às lutas, e não desanimem e não desistem de Jesus é salvo, imaginem aqueles que por poucas coisas que o mundo oferece hoje desistem de Deus. Onde vai comparecer essas pessoas? E eu digo mais, aonde você que está cambaleando hoje vai comparecer, se não firmar os seus passos na rocha que é Jesus Cristo? Eu ouço de pessoas dizendo o seguinte: olha, quando vier o decreto dominical, aí eu vou ficar firme na igreja. Amigo, pode ser que seja muito tarde. Pode ser que seja muito tarde, porque as provas que virão bem próximo da volta de Jesus, farão com que muitas das pessoas sejam provadas no seu íntimo. E a fé que você alimenta hoje vai ter que ser fé suficiente para suportar as provas que ainda virão para esse planeta. Você acha que a pandemia foi algo leve? Ou para muitos foi uma coisa muito grave? Pois sabe que a Bíblia não promete melhoras das condições do mundo próximo à volta de Jesus Cristo. 1 Pedro no capítulo 1, versos 6 e 7. Volta aqui algumas páginas da sua Bíblia. Olha o que Pedro diz para os fiéis filhos de Deus. Olha a promessa. Nisso exultais. 1 Pedro 1, verso 6. Embora no presente
por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, jovem, tem passado por provas e está difícil. Então não desanime, não desista, não deixe a mão de Jesus, não deixe de trilhar o caminho, porque falta pouco. E sabe, porque você é provado, porque você é tentado, porque você é desafiado, porque você não é desse mundo, é simples assim. Porque você pertence a Deus e não pertence ao mundo. E quando sobrevêm provas, é para mostrar de fato de que lado você está. E hoje eu pergunto para você, de que lado você está? Aonde você tem caminhado, nesse momento da história em que de fato caminhamos, mais próximos ainda da volta de Jesus Cristo? Aonde você está? Você já esteve sentado nesses bancos aqui há algum tempo atrás? Está você fora dos caminhos de Deus e o Espírito Santo tem inquietado o teu coração? Você pode ter controle sobre todas as coisas da sua vida, sobre o trabalho, sobre a tua família, mas sabe, as coisas espirituais, se elas não tiverem sob o controle de Deus, da sua palavra, de nada valerá os seus esforços. Você pode até dar ouvido para pastores ou para mesmo pregadores de algumas denominações que existem por aí, dizendo que é só o amor de Jesus é que salva. Você pode até fechar os seus ouvidos para o juízo vindouro de Deus, mas ele virá, ele acontecerá. E a pergunta que eu faço para você, aonde você está caminhando? Em que caminho você está nesse momento em que Jesus se aproxima mais e mais do planeta Terra? Uma das últimas coisas que Deus disse em Apocalipse, no capítulo 24, próximo de sua vinda, é no versículo 14 de Mateus 24. Ele diz assim: e será pregado o evangelho do reino por todo esse mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E aí algumas pessoas imaginam assim, mas aí está tranquilo então, porque se depender principalmente dos adventistas pregar o evangelho para todo mundo, eles são em pouco número, são em alguns milhões, mas são em pouco número, enquanto o mundo são bilhões. Mas deixa eu dizer uma coisa para você jovem que está me assistindo agora. Deus tem os seus meios sobrenaturais de pregar o evangelho. E eu quero contar para você a história do seu Carlos, que eu conheci faz uns 8 anos atrás, mais ou menos. Uma cidadezinha onde eu me criei. E ele, sem conhecer muito da palavra de Deus, ele queria saber da igreja verdadeira de Deus. E um dia Deus mandou, através de um sonho para ele, o sonho de uma igreja, uma pequena igreja com uma escadaria grande na frente. Ele andou ao redor da cidadezinha onde eu me criei, procurando esta igreja. E um belo dia ele se deparou com esta igreja, que tinha uma escadaria grande na frente. E ele disse, aqui é a igreja que eu sonhei. E ele entrou nesta igreja, ele pediu um estudo bíblico. O seu Carlos foi batizado. 6 meses depois do seu batismo, o seu Carlos morreu de infarto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não depende só de mim para pregar o evangelho. Deus tem o seu Santo Espírito hoje agindo de forma sobrenatural para que todas as pessoas saibam quem é Jesus Cristo e que Ele está voltando. Essa história que eu contei para vocês é verdade e eu conheci o seu Carlos. E eu pergunto para você, meu amigo, perto da volta de Jesus Cristo, você tem andado onde? Tem você estado atento aos sinais que antecedem a volta de Jesus? E eu pergunto para você, nesta noite de quarta-feira, o seguinte: a igreja, ela serve como uma voz de um arauto.
ela sempre está dizendo para você, fique preparado, fique preparado. A igreja é como alguém que está deixando, ou quer procurar deixar pessoas sempre alertas. Esse é o papel de um pregador e de uma igreja, deixar você alerta. Mas você tem dado ouvidos, como João escreveu em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito diz assim, a igreja, você tem ideias de ficar fora da igreja? Pois o Espírito chama a igreja, ele vai arrebanhar pessoas de outros apriscos para fazerem parte da igreja de Deus. Tem você alimentado a ideia de que você não precisa vir para a igreja? Pois saiba que o Espírito Santo vai chamar pessoas para fazerem parte de uma igreja, a igreja de Deus. E deixa eu dizer outra coisa para você, nesta noite. Deus tem sim a sua igreja, fiel aos seus mandamentos e ao testemunho de Jesus. E é fiel a todos os mandamentos de Jesus, fiel ao testemunho que Jesus deu. Tem você procurado estar dentro desta igreja? Tem você procurado dar ouvidos ao que a palavra de Deus fala ou que as fábulas seculares dizem? Eu oro nesta noite a você pai, a você mãe, a você jovem que estará ouvindo esse sermão, para que Deus, através do Espírito Santo, mude os seus caminhos, que você se fortaleça mais na fé. E conforme diz Lucas 21, verso 19, é na perseverança que ganhareis a vossa alma. Ali a tradução mais correta seria que ganhareis a vida eterna. Então não desista da caminhada, ainda mais agora em que vivemos dias que antecedem mais ainda a volta de Jesus Cristo. O meu desejo é que você faça essas perguntas na palavra de Deus. Senhor, me mostre o que eu preciso, Senhor, mudar pelo Teu Santo Espírito na minha vida para aguardar o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Meu desejo é que você fique em paz, mas fique na paz que só Jesus Cristo pode dar. A paz que você encontra aqui nas palavras dEle, e não nas inquietudes do YouTube ou do Facebook, ou nas pessoas que procuram prevaricar a palavra de Deus, escondendo verdades e misturando com mentiras. Não é dessa forma que essas pessoas herdarão o reino dos céus. Ou você e eu, irmão, abraçamos a palavra de Deus assim como ela é, da forma como Jesus Cristo disse, ou permaneceremos nesse mundo. Mas esse não pode ser o seu caso, nem o meu. Que Deus abençoe você e que você faça da palavra de Deus um guia de uso prático para esses dias em que caminhamos para a volta de Jesus Cristo. Eu quero orar com você nesta noite. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, obrigado pela carta escrita que deixou em nossas mãos, uma carta que atravessou séculos e gerações e hoje se faz presente em nossas vidas. Senhor, visite os meus irmãos e as minhas irmãs, visite as esposas que hoje perderam seus esposos, visite os esposos que perderam suas esposas, porque eles têm hoje a fé provada, mas o Senhor prometeu que nunca os deixaria sozinho. Pai, estenda a mão para eles, para que eles caminhem junto de Ti até que o Senhor volte. Fortaleça o coração em meio às provas que antevêm a Tua vinda. Não nos deixe desistir do Teu caminho e que Teu Espírito Santo nos faça amar todo dia a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.